O ano começa cheio de contas para pagar. IPTU, IPVA, rematrícula, material escolar, enfim, muitas famílias ficam com o orçamento comprometido, ainda mais com os gastos do final do ano, né? Por isso hoje o economista Adalto Correia está aqui no nosso estúdio para dar dicas para a gente. Boa tarde, Adalto. E aí, quem não guardou nada do 13º salário, com esse monte de conta agora em janeiro, o que faz? Boa tarde, Tatiana. Bom, isso tem sido muito comum, né, entre o brasileiro, porque ele vem normalmente acumulando dívidas ao longo do ano, em função dos gastos, carnês que ele vai acumulando. Ele se utiliza do 13º para liquidar essas dívidas e aí ele inicia o ano novamente num novo ciclo de endividamento, porque início de ano é um período de muitas novas contas. E aí, como ele não fez reserva ou usou a reserva, que seria o seu 13º, para quitar as contas anteriores ou reduzir sua dívida, ele vive um ciclo de endividamento, né? Então, ele vai se endividando, reduz seu endividamento, liquida e começa o ano novamente se endividando. O Adalto, ele preparou uma planilha para a gente vai dar uma olhadinha nela aqui. Isso aqui é como se fosse uma renda familiar de R$ 1.500, né? A renda da família toda. Então, tem o quê? Os gastos fixos, arbitrários? Explica para a gente direitinho como é que funciona isso. Na realidade, a forma de controlar os gastos, ela está muito relacionada com como você organiza isso, a forma que você compõe esses gastos dentro de uma planilha. Normalmente, as pessoas não se utilizam disso. Se você separar as suas despesas em fixos, né, teria também variáveis, né, e arbitrários, você consegue direcionar ou visualizar para onde está indo o seu dinheiro. Então, só para a gente resumir, o que significa, né, os gastos fixos? São todos aqueles gastos que eles são inevitáveis, eles são fixos porque eles são rígidos na sua vida e não dependem do seu comportamento de consumo para reduzir o desembolso. O carnê do IPTU, carnê que você já tenha feito de um automóvel, condomínio, o valor do condomínio inclusive varia, mas ele é fixo, porque ele não depende do teu comportamento do consumo. Todo mês tem que pagar. Todo mês você tem que pagar. Então você precisa entender o que é fixo na sua vida, ok? Os variáveis seriam aqueles que também são fixos, mas você pode reduzir o seu desembolso, exemplo, conta de telefone, conta de luz, né? Despesa na feira, no supermercado. Na realidade, cada um que define o que é fixo e o que é variável para si, né? E os arbitrários são aqueles gastos que você pode até eliminar numa situação de crise, né? Então, dessa forma, você consegue dividir a sua vida em 3 categorias, né? Suas despesas: fixo, variável, aquilo que eu também não posso me livrar, mas posso reduzir, e os arbitrários que eu posso até eliminar numa situação de crise. Não, a gente viu aqui que o pessoal não se deu muito bem, gastou mais do que ganhou a família. Agora, nós fomos até a casa de uma família de Santos para saber como é que eles fazem para dar conta de tantas contas, olha só. Quando chega o mês de janeiro... Começa o desespero, né? Você pode ver aqui, nós estamos com as contas já separando tudo, anotando, fazendo cálculos, para não faltar durante o ano todo. A gente fica completamente baratinado, porque perde completamente o rumo e tem que dar um jeitinho, tem que tentar fazer de tudo. Primeiro somam a aposentadoria dele com o salário que a professora recebe. Depois calculam os gastos que tem todos os meses com as contas de água, luz, telefone, plano de saúde, despesas da casa, do carro, a faculdade de Rosilene. Tudo isso junto dá uns R$3.000. Mas em janeiro tem IPTU, IPVA, material escolar. As despesas da família passam dos R$6.000. O que a gente faz é tentar segurar o máximo que pode, o que ganha de 13º, segura o máximo que puder e tenta quitar as contas que são mais caras, as que são de maior valor, e quitar de uma vez. Não gastar muito, não fazer excessos, para poder pagar tudo em janeiro e durante o ano transcorrer normalmente, pagar tudo direitinho. A família Álvares costuma pagar a maioria das contas à vista. A cota única do IPTU 2013 é de quase R$2.000, com 2% de desconto. Que assim livra do resto do ano ficar pagando aos picados, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Com tantas contas para pagar, o único que está conseguindo poupar é Heitor. O filho do casal tem 14 anos e estuda no colégio em que a mãe dá aula. Por isso, não paga mensalidade. Ele também ajuda os pais na economia, aproveitando o material que sobrou do ano passado. Eu aproveitei alguns cadernos que ainda tinham folhas a mais, que eu ainda podia usar,
e alguns materiais que acabaram sobrando. Por exemplo, tesoura, apontador, lápis, algumas canetas. Há quase um ano, Heitor guarda todo o dinheiro que recebe neste cofrinho. O esforço para manter as contas em dia foi uma aula e tanto para ele. É fácil, só se acabar se acostumando. Vindo o dinheiro dele, ele comprando, ele vai acabar dando mais valor àquilo que ele comprou. Esperto esse Heitor, né? Ele economiza bastante, né, Adalto? Agora, nessa época do ano, o pessoal gasta bastante com material também, material escolar. A gente vai ver uma outra reportagem que foi feita pelo Rodrigo Nardelli. Dá só uma olhada. Ainda falta um mês para o início das aulas na maioria das escolas da região. Hora dos pais pesquisarem os preços do material escolar dos filhos. Mas pelos corredores vazios dessa papelaria, eles não estão preocupados com isso neste momento. Então, se você não quer a correria do fim das férias, que tal pensar no assunto e pesquisar agora? Quer adiantar, porque senão é uma correria, trabalho, filho, escola, procurar material aí complica. Antecipar a compra é vantagem na hora da escolha do produto e na hora de pagar a conta. Você fica mais à vontade, você tem várias opções, sabe? Então, a gente está pedindo que venha antes, para não pegar aquele tumulto, né? Às vezes a pessoa está com pressa. Se você quiser fazer uma pesquisa, nós temos alguém que vai fazer o orçamento na hora para ele. Ou ele deixa essa lista conosco, nós fazemos esse orçamento e ele pode retirar até no outro dia, comparar até os preços. No momento da compra, vale a pena prestar atenção em materiais com personagens da moda e os mais simples. Maria Eduarda passa um tempão para escolher o modelo que quer. Mas a mãe fica atenta para que a lista não estoure o orçamento. Eu falo, não é tudo que ela tem que ver que ela tem que sair pegando. A gente tem que pesquisar, ver o melhor preço e tudo. A diferença de preço de um caderno com o mesmo número de folhas com o personagem ou sem o personagem pode chegar de R$ 5 a R$ 8. Uma boa opção é procurar as promoções. Nesta papelaria, modelos de cadernos que já saíram de linha, por exemplo, têm preços a partir de R$ 6,90. E claro, pedir desconto é sempre a melhor opção. Se quiser fazer uma compra coletiva? Pode fazer, não tem nenhum problema. Tem desconto com isso? Eu posso negociar, tentar ver o que eu posso fazer, mas podemos negociar. E os pais precisam ficar atentos também aos abusos na lista de material escolar. De acordo com o PROCON, não pode ter, por exemplo, itens de material coletivo, como copos descartáveis, produtos de limpeza e giz para o uso dos professores. É a escola que tem que comprar tudo isso. Já aqueles itens de higiene pessoal, como toalha, escova de dentes, podem estar na lista, mas papel higiênico não, porque também é para todo mundo usar. Na lista tem que ter o material pedagógico, mas a escola não pode obrigar ninguém a comprar em uma loja específica. E atenção, a quantidade de canetas, borrachas, tem que ser de acordo com o que a criança vai usar durante o ano. Adalto, é uma boa mesmo juntar uma galera, uma turma de mães e comprar o material todo mundo junto? Olha, nesse período, acho que vale tudo, né? Toda iniciativa é importante. Eu acho que o mais importante nesse momento é quem já recebeu a lista, né? Quem puder já saindo, fazendo pesquisa e comprando, é muito importante. Porque como as aulas começam mais ou menos daqui a 30 dias, pouco menos que isso, é muito natural que no último fim de semana, antes das aulas, saia todo mundo correndo. E aí muita gente querendo passar pela mesma porta, isso vai ser um problema, os preços vão subir. A gente viu na reportagem que as lojas estão vazias ainda, né? Então, o ideal é o quanto antes, porque depois não dá para pechinchar mais. Começa a faltar material. Começa a faltar material, o congestionamento nas papelarias é muito grande, o nível de atenção que o lojista vai te dar é muito menor, o nível de tempo que ele vai ter para te dar é muito menor, portanto... O estresse que você vai estar na hora, quero acabar com isso rápido, vou comprar o poder de tudo. barganha, o estresse, aí todo mundo, olha, paga logo e sai. E eu acho que é muito correto aquela questão dos cadernos, material escolar com logotipos de super-herói, essas coisas encarecem muito, porque na realidade você está pagando o preço da moda. Bom, o ano começou, a gente faz um monte de promessa, inclusive guardar dinheiro. Como é que faz isso com tanta conta? Olha, o segredo de guardar dinheiro, para quem não ganha muito, é poupar pouquinho. Não tente poupar muito, mas poupe todo mês. Eu acho que o poupar vicia tanto quanto consumir. Um ano fazendo esse experimento, isso vira um hábito. O poder do hábito é muito importante na vida das pessoas, né? E as pessoas normalmente não poupam porque acham que os juros de banco
é muito baixo e não vale a pena, então elas saem consumindo. E hoje a gente tem que entender que as vitrines são muito sofisticadas, não é? O parcelamento, o crédito levou o consumidor às compras e levou a um nível de endividamento muito alto. Uma dica que eu dou é que na sua planilha, que foi mostrada aqui, coloque lá em gastos fixos, poupança. Quantos por cento? Acho que não é quantos por cento, né? As pessoas têm que ver o quanto custa viver, né? O que eu ganho versus o quanto custa eu viver. Eu acho que o importante é o hábito, que seja R$30, que seja R$50, que seja R$100, todo mês um pouquinho. Claro, só pode se aventurar ou migrar para a poupança quem está sem nenhum tipo de endividamento, porque as taxas são muito diferentes, né? Então você precisa liquidar uma dívida para começar a poupar. E precisa levar em conta também os juros. Por exemplo, o IPTU acho que são 2% ao mês, né? Então é pouquinho que você vai pagar mais. Vale a pena parcelar ou você vai ter um desconto desses 2% e é melhor investir o dinheiro numa poupança, por exemplo, ou num outro investimento? Olha, de novo, toda a situação de cada pessoa é muito ímpar, né? É muito própria. Então não existe uma fórmula que caiba para todos. Então, é claro, qualquer conta paga à vista vale a pena. 2% parece pouco, mas não é pouco. Hoje a inflação no Brasil está mais baixa, esse ano foi um pouquinho mais elevada, mas mesmo assim 2% é uma boa taxa. Se você puder, tiver reserva, faça. Okay? Se não tiver, parcela, mas evita incorporar novos carnês ao longo do ano. E coloque um carnê para você. Um carnê para você é um compromisso que você tem com você mesmo, quando você transporta dinheiro para o futuro, que é a poupança. Planejar é o segredo, né? Isso mesmo. Planejar é o segredo. E eu acho que muito importante também a educação financeira para os filhos, né? Como falou o casal, mostrando para o filho como usar o dinheiro e o valor do dinheiro no tempo, isso é muito importante. Adalto, muito obrigada pelas suas informações, foi bem precioso para a gente. Obrigada.